Alô, Nação Azul, sempre no pedacinho que a galera gosta para fechar o ano, já que o calendário brasileiro também se findando. Última rodada do Brasileirão, tudo já definido, o campeão se confirmando, é mesmo o Botafogo e de forma merecida pelo futebol apresentado. Os rebaixados também confirmados: Atlético Paranaense, Criciúma, Atlético Goianiense e Cuiabá. O Bragantino se safou, né? Conseguiu aí se safar da degola. Muito bem. E o Cruzeiro, neste dia 8 de dezembro, nesta última rodada, não conseguiu a vaga para a pré-Libertadores. Essa vaga que estava mamão com açúcar de se conseguir, mesmo depois da perda do título da Copa Sul-Americana no Paraguai para o Racing. Sobraram 4 jogos, mas o Cruzeiro não foi realmente capaz de buscar nesses 4 jogos a sua classificação, no empate que teve com o Bragantino, no empate que teve com o Grêmio, que mais? Na derrota para o Palmeiras e a vitória de hoje, que só foi significativa em termos de bye-bye para a temporada, né? De fechar, pelo menos com uma vitória, que representou a terceira do técnico Fernando Diniz. Muito bem, que era o papo, que era o assunto, e por isso eu fiz até questão de colocar na dobradinha com a Samuca TV a coletiva do técnico Fernando Diniz. E questionado a respeito da sua situação, até pelo nosso amigo da Itatiaia, que formulou a pergunta, o nosso Emerson Pansieri, ele soltou os cachorros. Falou da sua indignação, da forma como a notícia chegou a ele. Até então, nenhum comunicado de quem quer que seja do clube estrelado. Nesse quesito, nessa situação, eu até sou solidário, sim, compreendo a dor do Fernando Diniz pela forma como a coisa está sendo ou foi conduzida. Mas a demissão dele, a saída dele do comando técnico do Cruzeiro já era mais do que esperado. E ele está saindo pelos números que deixaram a desejar, pela incompetência dele no comando. E eu discordo quando ele citou os jogos em que o Cruzeiro foi melhor do que certos adversários, de que ele viu crescimento na equipe, de que ele viu crescimento no futebol do Matheus Pereira, de William. Eu acho que só ele que viu isso. Ou só ele que viu essas coisas e essas situações. Sabe? Tapou os olhos. E analisou de uma forma completamente equivocada. Me parece que faltou a ele autocrítica, meia culpa. Ah, mas não foi só o Diniz o culpado, não, Arthur Moraes. Mas ele chegou como comandante, com uma grande contratação, com alto salário. Era para fazer alguma coisa de diferente. E não fez. Não teve capacidade para fazer, foi incoerente em certas escalações, em certos jogos, houve a prioridade da Copa Sul-Americana e o Cruzeiro perdeu da maneira que perdeu, com o esquema fajuto de jogo dele já superado, com um futebol covarde, medroso. O Cruzeiro tremeu naquela decisão nos primeiros 20 minutos e deu o que deu, aconteceu o que aconteceu. Por isso que eu concordo que ele deveria sair, não é hoje não. Ele deveria ter saído antes da final da Copa Sul-Americana, mas quem sou eu, pô? Quem manda no Cruzeiro é o Pedro Lourenço. E aqueles que ele colocou lá para ocuparem seus cargos e procurarem desenvolver da melhor forma possível o seu trabalho, o trabalho de cada um,
Compreendeu? Então, Diniz, você está indo embora é justamente porque você foi incompetente, você não deu liga, você não conseguiu fazer o Cruzeiro jogar, você não foi campeão da Copa Sul-Americana, você sequer conseguiu uma vaga para Libertadores que estava fácil. Nunca teve tão fácil. E nem isso você teve competência de fazer. Futebol é imediatismo mesmo, ainda mais no Brasil. Já pensou se a seleção te espera? Embora com Dorival Júnior também esteja uma draga. Mas com você, estaria ainda mais atrasado. E nesse esquema seu superado, se você chega antes, o Cruzeiro estaria até brigando para se safar do rebaixamento. Essa é a realidade. Por quê? Porque você não conseguiu extrair desse grupo, desse time, absolutamente nada de positivo, ou quase nada de positivo. Mas é o meu pensamento, é a minha opinião. Opine você aí, tudo bem. Sabe? Você está saindo porque em 15 jogos você teve 3 vitórias, você teve 6 derrotas e 6 empates. E aí você teve 13 gols a favor, 19 contra, pô. Números negativos, pô. Olha os seus números aí, não há como perdoar, não há como se ter continuidade. Aí deixa pro ano que vem, tudo bem, vai ter uma pré-temporada, coisa e tal. Se em 15 jogos você não conseguiu fazer a coisa acontecer, a coisa andar, pelo amor de Deus. Eu estava dizendo também, e nisso aí o Diniz está certo, que ele soube pela imprensa. Embora ele não acompanhe a imprensa, acompanha sim. Todo treinador acompanha. Se ele não acompanha, tem os puxa-saco lá, tem os caras que ficam lá pegando tudo, assessores e tudo mais, e passa. E passa pro cara. Ele sabe. Isso aí eu concordo. E sempre frisei isso. Parte da imprensa tem privilégios em certas notícias. Tem aqueles que buscam, tem aqueles que correm atrás, que construíram justamente as suas fontes. Uma delas, o Samuel Venâncio, um cara muito bem informado, com quem eu trabalhei na Itatiaia, um cara de uma competência fora do comum, tanto que faz o sucesso que faz hoje nas redes sociais, abriu mão de um projeto para o projeto dele particular. Então, eu reconheço, esse tem potencial, esse corre atrás realmente da notícia. Mas tem algumas situações que a gente vê privilégios, porque não tem treinamento na Toca da Raposa com presença de imprensa. É uma vez ou outra. E mesmo assim, quando a imprensa chega na hora do coletivo, todo mundo sai. Ninguém pode ver. E tem uns privilégios que muita gente já sabe as escalações muito antes dos jogos. Esse tipo de privilégio, realmente, eu condeno. Mas eu não condeno o cara que recebe a informação, não. Eu condeno quem passa a informação. E eu sou doido, sou louco, eu daria tudo para descobrir nomes ou nome dos caras que fazem esse tipo de sacanagem, no desrespeito com a classe. Isso é um desrespeito à classe. Se todos estivessem lá no dia a dia acompanhando os treinamentos, tudo bem. Um ou outro podia ter uma apuração, como eu militei muito tempo no rádio e tive a minha fase de um repórter apurador, de informações, compreendeu? De dar realmente notícias antecipadas, mas porque eu construí isso, eu busquei isso, sabe? Eu busquei isso. Mas hoje não, pô. Hoje está em igualdade todo mundo. Ninguém acompanha treino, ninguém vai a treinamento. Então esses privilégios é para um ou outro. Isso aí eu condeno. E da forma como o Diniz sai, eu achei que já tinha sido comunicado a ele que ele chegaria na coletiva e ele já antecipando. Pessoal, minha última coletiva, estou passando para agradecer, estou chateado com isso, com aquilo outro. Foi preciso um questionamento para ele aí desabafar. E da forma que ele desabafou, ele tá pé da vida. Da forma que ele desabafou e da forma como a coisa foi conduzida, ele vai tirar o couro do Cruzeiro, hein? Eu não sei como foi o contrato, que multa tem, que tipo de multa é e tudo mais, né? Porque hoje não existe tanta transparência mais, antigamente tinha acesso a números e tudo mais. Aqui, pelo visto aí, ele vai correr atrás dos direitos dele, porque ele foi contratado até dezembro de 2025 e ficou aí, 2 meses no comando técnico do Cruzeiro. Mas, Diniz, tenha na sua consciência o seguinte: você não deu liga. Você pode ter boas intenções, você tem o seu histórico, a sua história de conquistas de títulos, como jogador passou por grandes clubes, embora eu o repute como um jogador assim, abaixo da média. Acho que você foi um jogador comum na sua posição, embora tenha, repito, jogado em grandes clubes, é Palmeiras, é Cruzeiro, é Flamengo e por aí vai, Santos também, né? Enfim.
Mas, como treinador do Cruzeiro, você deixou a desejar. Seus números não são condizentes com a sua permanência para a próxima temporada. O dono da SAF investiu muito. Ele precisa de resultados. Ele teve prejuízos. O prejuízo técnico e financeiro, porque não conseguiu vaga nem para a Libertadores. Não veio o título da Sul-Americana tão sonhado. Então ele quer os resultados. O clube quer os resultados, o torcedor quer o resultado, o torcedor cobra os títulos. E o Cruzeiro hoje tem bala na agulha para montar um grande time, para fazer grandes contratações. E com esse trabalho seu, esse esquema de jogo manjadíssimo, em que você precisa fazer uma reciclagem de toque de bola para trás, isso não traz objetividade nenhuma, progresso nenhum, benefício algum. É até bom, de repente, você dar uma parada. Deve ter proposta, né? Já que você está no mercado. Mas aqui, boa sorte para você, toda a sorte do mundo. Eu sei que você é um cara, é gente boa, pelo que falam aí. Mas, olha, é até bom, de repente, você dar uma pausa aí, fazer uma reciclagem, meditar direitinho o que está certo, o que está errado. Mudar, de repente, certas fórmulas do seu trabalho, ou certa forma de agir no seu trabalho. Eu não sou treinador, quem sou eu para meter o bedelho? Eu estou falando como um cronista esportivo, como um analista de grandes treinadores que eu vi passar pelo Cruzeiro e dirigir o Cruzeiro de uma forma completamente diferente daquela que você fez no comando estrelado. Então, aqui, não foi oficializado, mas por tudo que aconteceu na coletiva, até pelo próprio destempero do Diniz no desabafo, que nós estaremos repercutindo ainda nas nossas redes sociais, graças à Sabuca TV. Muito bem, pessoal, eu estou voltando aqui na nossa transmissão só para passar a régua, fechar aqui os meus comentários pós-jogo. Mas dê o seu pitaco aí, eu estou vendo que muita gente está falando fora Diniz, mas está culpando aí grande parte do elenco. Ah, que o Diniz chegou também, mas não tinha ataque, não tinha isso, não tinha aquilo outro. Meu Deus do céu, o treinador chega para resolver o problema com aquilo que ele tem. E nem o mínimo ele conseguiu fazer, essa é a realidade. O mínimo seria a vaga para a pré-Libertadores, é o que eu penso. Eu acho que a saída dele, a demissão dele é justa. É justa, é mais do que justa. Como eu vou achar que seja justa a saída da maioria desses jogadores do elenco desta temporada? A barca tem que partir lotada, porque tem muito incompetente aí. Até o seu Matheus Pereira está em baixa com o torcedor celeste, precisa se explicar as atitudes dele em campo e até extracampo também. O comportamento dele hoje deixou a desejar. Como profissional, deixou a desejar. Não era cabível aquela expulsão provocada por ele. Mas aqui, tem muita coisa ainda para o Cruzeiro avaliar, para que não incorra nos mesmos erros na próxima temporada. Mas eu continuo com o pensamento de que tem o Pedro Lourenço, cara que tem bala na agulha, que vai correr atrás de um grande treinador, vai correr atrás de grandes reforços, a começar pelo Gabigol, que eu considero sim um grande reforço, e outros mais que virão. Vou continuar botando fé, depositando toda a confiança nele, e que essa diretoria que ele montou dê a ele um respaldo também, dê uma resposta. O Diniz não deu uma resposta positiva à confiança dele. Deixa eu ir embora, antes que feche tudo de novo aqui, encerre, de repente houve um corte aí, né, inoportuno, mas ao vivo e a cores é isso mesmo, acontece nas melhores famílias. Vamos que vamos, vida nova, que tenhamos um grande 2025 e continue nos acompanhando, que estaremos diariamente no Balanço Celeste. E o título hoje do meu comentário, eu fecho com ele, tá? No título aqui do nosso comentário de hoje. Só Diniz não sabe, mas ele já é passado. Ufa! Oficializa aí, Cruzeiro. Não sei qual será o comportamento dele, as atitudes que ele vai tomar, ou não, judicialmente contra o clube. Mas só em ele ser passado, já temos que dar um ufa, já é um alívio, abre-se perspectivas para outros grandes nomes, um nome que chegue de consenso para comandar, mas sem precipitação, vai buscar o cara certo. E a montagem do elenco, as esperanças renovadas, sempre juntos no pedacinho que a galera gosta.